Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre criação de formatos e layers no AutoCAD. A norma de formatos ela sofreu uma alteração em 2020, né? Por conta disso, pequenos detalhes foram ajustados e, do meu ponto de vista, até facilitaram a utilização desses critérios de construção de formatos, legendas e assim por diante. Tá? Eu vou abordar aqui de forma bem calma e bem sequencial os quesitos necessários para a gente configurar esses layers, criar os formatos, para posteriormente a gente realizar a construção das figuras, dos detalhamentos e dos trabalhos que serão feitos durante a disciplina. Então, vou começar com uma breve explicação sobre a temática da aula de hoje, né? Conteúdo. Vou mudar aqui a tela. Então, acredito que vocês já estejam vendo a tela. Então, a configuração de layers e a criação de formatos dessa aula especificamente, ela vai abordar esse quadro, né, essa área do software que tem o comando de propriedade de layers, tá? E a gente vai criar formatos do tipo A4, A3 e A2, tá? Que são os formatos mais usuais que a gente vai ter contato, né, nos exercícios da disciplina. Essa caixa de configurações, ela contém esses principais botões, o Layer Properties, que é a parte onde se abre as configurações, essa aba onde você pode selecionar os layers, além de alguns elementos aqui de criação e mudança de sequência de layers. Tá? Então, o primeiro botão, que seria o Layer Properties, ele também pode ser acessado pela tecla LA no teclado. Tá? A gente tem um botão onde aparece uma lampadinha. Tá? Essa lâmpada ela liga e desliga a camada, então você faz a camada aparecer e desaparecer. O botão do lado, que seria o botão 3, né, que é referenciado pelo numeral 3, que é um solzinho, você congela e descongela essa camada, tá? O cadeado você habilita e desabilita a edição da camada. Então, por exemplo, imagine que você configurou, sei lá, o formato da folha em uma camada específica e você quer travar para que você acabe não clicando e não desconfigurando essa camada. Então, você pode fechar esse cadeado. Tá? Normalmente a gente deixa aberto e só vai tomando cuidado, mas às vezes você está num projeto com muitos detalhes que você quer fazer algumas movimentações e às vezes esse trancamento, esse chaveamento da camada é importante. O quadradinho branco é a cor da camada, então é a cor da linha que vai aparecer lá no desenho. Tá? E é sempre bom, uma das vantagens de trabalhar com cores variadas é que você consegue fazer distinção de qual camada você está mexendo. Tá? O zero corresponde ao nome da camada, então a gente consegue numerar, né, dar nome a essas camadas e facilita bastante enquanto a gente está fazendo o desenho. E a setinha que está lá, referenciando o botão 7, é a seta de expansão, onde você vai conseguir ver as camadas que estão criadas dentro do sistema. Tá? Quando você cria, né, e clica aqui no botão Layer Properties, você abre essa janela onde estão designadas aqui as camadas. Tá? Essa mesma janela ela pode ser acessada, como eu já falei, pelo botão LA e Enter. Tá? E aqui a gente consegue adicionar camadas, a gente consegue mexer nas configurações de linha, de espessura, tá? De transparência, se for o caso. No nosso caso aqui não é necessário, mas se você quiser uma camada com transparência, você consegue definir. Se essa camada pode ser impressa ou não, então pode ser uma camada só de anotações, mas que não vai ser impressa, então você pode bloquear a impressão da camada e assim por diante. Tá? Então vamos para esse primeiro conjunto de botões aqui. O primeiro
que é esse botão que tem esse asterisco aqui, ou um solzinho amarelo. Ele é o botão de criação de adição de layer. O segundo, que tem como se fosse um floquinho de neve, ali um asterisco azul, ele é para criar um novo layer e congelar as camadas restantes. O terceiro, que tem um x, é para cancelar. E o quarto é para você selecionar o layer. Tá? Então é como tornar o layer como layer principal, deixar ele como uma pré-definição do seu arquivo de AutoCAD. Tá? No restante aqui a gente tem definição do tipo de linha, definição do peso da linha ou espessura da linha, da transparência e, como eu falei, da habilitação ou não desse layer para impressão. Tá? Segundo as normas, como eu falei, a norma foi atualizada, virou norma 16861/2020. Ela define espessuras e pesos de linhas variáveis, né, que vai de 0,13 até 2 milímetros, dentro de uma gama de possibilidades, sendo que os traços 0,13 e 0,18 são mais comuns para arquivos que não vão ser reproduzidos, né, não vão ser copiados, xerocados, ampliados ou reduzidos também. Então, do nosso ponto de vista, a gente pode até adotar uma espessura, por exemplo, 0,18 em algumas camadas, sem prejuízo, né, para a disciplina. Vocês já sabem, estão cansados de saber que existem diferentes tipos de linha no desenho técnico. A gente tem linhas espessas, né, linhas extra largas, que são utilizadas para contornos visíveis de elementos em cortes de seção, quando não são utilizados achuras. Linha de importância especial. Então, é uma categoria que antes não existia e agora foi adicionada. Tá? A linha contínua larga, contornos visíveis, contornos de seção e cortes. Né? Linha estreita, achura, linha de cota, limite, centro, né? Interseção e marginárias. E aí a gente tem todas as outras configurações que você já conhece, a tracejada larga e a tracejada estreita para contornos e arestas não visíveis, né? Traço ponto para linhas de centro, trajetórias, linhas de simetria. Tá? Então aqui tem essa observação dos tipos de linha, linha de corte, traço ponto com espessamento nos desvios e nas extremidades, onde vão ser inseridas setas de rebatimento e assim por diante. Tá? Aqui é um exemplo, tá? Inclusive essa imagem é da norma antiga, mas exemplifica bastante esse conjunto de linhas, essa variação de possibilidades dentro do desenho. Tá? O importante é que existe hierarquia de linha. Então, a primeira coisa que você tem que ver no desenho são as linhas largas e extras largas, que correspondem, por exemplo, a arestas de contorno visível. Então, você tem que enxergar o desenho da peça, é a primeira coisa. As margens da folha, a legenda com clareza. Depois, tracejadas, arestas ocultas, sejam elas estreitas ou largas, né? Também referenciando o desenho. Depois, linhas de simetria, linhas de orientação, cortes e seções, tá? E seguimos essa referência aqui. E a partir dessa referência, que é a referência retirada da norma, né, eu fiz esse exercício, tá, para mostrar para vocês como a espessura de linha faz diferença. No AutoCAD a gente não vê essa espessura de linha, ela não se representa visualmente no arquivo do AutoCAD. Tá? Ela vai se representar somente quando você fizer a impressão. Então esse aqui é o arquivo impresso daquele arquivo do AutoCAD. E aí sim as linhas que estavam configuradas, por exemplo, como 1.4, 2 milímetros, 1 milímetros, né, vão aparecer com peso visual correspondente a essas características que foram selecionadas. Tá? Então é importante, no arquivo do CAD você configura, mas você não vê no arquivo, né, que você está trabalhando essa espessura da linha. Você vai enxergar apenas quando você estiver imprimindo ou gerando PDFs a partir do arquivo AutoCAD. Tá? Então esse aqui é o arquivo digital, PDF, e esse aqui é o arquivo impresso. Tá? Então
A gente consegue ver as três possibilidades aqui. E aí, a nova norma, ela cria grupamentos de linha. Tá? Então, por exemplo, se a gente adotar um grupo de linha, né, que seja, por exemplo, o grupo 0,35 como referência, a linha extra larga seria uma linha de 0,70, a linha larga uma linha 0,35, uma linha estreita 0,18 e a recomendação de, né, linhas para símbolos gráficos 0,25. Tá? Então você pode adotar um grupamento específico, por exemplo, eu vou adotar o grupamento 0,50 para usar de referência, e aí você usa essas variações de espessura que a norma já indica, né? já mostra alguns caminhos. Então, com base nisso, a gente vai criar os layers no AutoCAD a partir dessa configuração que eu estou apresentando aqui. Tá? Ela segue aquela configuração das espessuras de linha, tá? E garante também que vocês fiquem com os arquivos iguais entre si. Então eu vou sair dessa apresentação e vou para o AutoCAD. Vou abrir aqui um arquivo de AutoCAD novo, sem nada. Tá? O botão, né, que eu apresentei ali é referente a essa parte do software, está aqui. Tá? Então a gente vai acionar a propriedade de Layers, clicando aqui em cima. Vai estar com a janela bem grande. Deixa eu soltar aqui e reduzir um pouco. Não precisa disso tudo. Vou pegar minha janela aqui. Vou abrir o arquivo menor aqui no canto, só para pegar essas referências de nome, espessura e largura, para a gente trabalhar no AutoCAD. De maneira que a gente consiga visualizar tudo aqui. Consigo fazer tudo junto. Então vamos lá. Para pedir o primeiro layer do AutoCAD, eu vou clicar aqui em New Layer. Tem o comando Alt-N, como está mostrado ali. Tá? Mas para mim é suficiente essa configuração. Deixa eu só mudar a tela para uma tela cheia, sem a minha imagem, para ficar com menos interferência aí para vocês. Então vamos lá. O primeiro vai se chamar contorno visível. Então eu venho aqui, escrevo contorno visível. Ele está ligado, está tudo certo, o cadeado está aberto. Qual a cor que eu vou adotar? Vou adotar uma cor azul. Então eu vou pegar um azul mais claro, porque eu estou trabalhando com AutoCAD na tela preta. Então, preferencialmente, eu vou trabalhar com um azul um pouquinho mais claro para dar contraste. Tá? Vocês podem escolher qualquer tonalidade de azul. Tipo de linha contínua, então já está aqui, ó, contínuos. Espessura de linha 0,35. Então, vou clicar aqui em cima da espessura de linha, rolar 0,35, ok. Transparência 0, a impressora está ok, está selecionada, está tudo acionado. Vou clicar em um novo layer. O segundo layer, contorno oculto, ou aresta oculta, né?
como vocês quiserem chamar. Contorno oculto. A cor vai ser verde, então vou escolher um verde mais claro também, para dar contraste no AutoCAD. O tipo de linha, a gente clica em cima do nome da linha, vocês veem que aqui só tem o contínuo, então eu preciso ir no botão Load, e aí eu vou procurar o nome Hidden. Então vai descendo aqui, Hidden 2, e vou dar OK. Aí eu seleciono aqui, Hidden 2, e dou OK novamente. Aí muda a configuração do tipo de linha. E a espessura, 0,18. Então, 0,18. Mais um novo layer, e vou criando. Plano de corte. Plano de corte. Amarelo. Outro amarelo. Tipo de linha, eu tenho que carregar também a linha. Vou no Load. É o Dash Dot. Dash. Dash Dot 2. E dou OK. Clico aqui no Dash Dot 2, dou OK. Tá lá, Dash Dot 2. Espessura 0,18. Agora, linhas de simetria e linhas de centro. Então, copio mais um layer. Layer novo aqui. Linha de centro. Vai ser igual de simetria. Uma cor laranja, para se diferenciar do restante. OK. Linha de simetria, Center 2. Vou carregar aqui, Load. Lá no Center. Está em ordem alfabética, Center 2. OK. Apareceu aqui, Center 2. OK. E a espessura, 0,18 também. Cotas e Ashura. Então vamos lá. Cotas e Ashuras. Qual que é a cor? Vermelha. Então, muda a cor. E o tipo de linha é contínua. Né? Afinal de contas, as Ashuras são contínuas. Espessura 0,18. Margem da folha. Então, margem. Ou folha também, vocês podem botar. Ou formato também. Qualquer nome relacionado a isso. Escolhi uma cor cinza, vou escolher um cinza claro para dar contraste na tela. Tá? Ou se quiser escolher branco também, não tem problema. A linha é contínua, só que a espessura 0,70. Então venho aqui, seleciono a espessura 0,70, que é o que a norma pede, e está selecionado. Desvio das pontas do plano de corte. Se o plano de corte for reto, a gente vai ter que fazer o espessamento no final da linha. Se tiver algum desvio, tem que fazer o espessamento dos desvios. Então, a gente vai lá e criar um layer só para fazer esse espessamento. Então, vamos fazer aqui, ó, espessamento, plano de corte. Vou botar uma cor bem chamativa, vou botar um magenta, por exemplo, e uma espessura de 0,35, porque afinal de contas isso tem que ser mais espesso do que o 0,18, tem que parecer essa diferença. Tá? E por último, textos e legendas. Tá? Quando a gente for preencher o texto, né, do nosso trabalho, né, das nossas folhas, então texto barra legenda. Então vou botar aqui também, não pode ter caracteres, tem só traço, legenda. Vou botar uma cor bem diferente aqui, sei lá, um verde água, um azul bem claro. Tá? Contínua e a espessura 0,18. Pronto.
Então, em termos de layers, a gente já criou todos, tá? A gente tem só que observar que o AutoCAD tem como padrão o layer 0, e esse layer 0 não pode ser apagado, a gente não consegue apagar ele. E aí, normalmente, o que eu costumo fazer? Desenho tudo no layer 0, tá? E depois vou transformando para o layer correto. Ou vou selecionando os layers já corretamente para utilização. Então já criamos aqui, vamos fechar. E se a gente olhar aqui nessa aba, todos os layers criados estão aqui. Então aqui aparece só as principais informações, se ele está visível, se ele está travado ou não travado, qual que é a cor e o nome do layer. Tá? Para acessar novamente as configurações, basta clicar no botão Layer Properties e aí fazer as alterações que são necessárias. Tá? Depois que eu já fiz o desenho e vi que tinha alguma coisa errada, se eu alterar aqui, altera todo o desenho? Sim, altera todo o desenho que esteja naquele layer. Então, cada layer que você alterar, altera as propriedades do desenho que estiver contido nele. Tá? Então, voltamos à apresentação aqui. Então, para isso, né, além dos layers criados, a gente precisa criar os formatos e a norma, né, finalmente, fez uma bondade com a gente, normatizou todas as margens esquerdas, todas as margens superiores e todas as margens inferiores e direita dos documentos. A única coisa ainda que permanece com diferenças é a largura da linha da margem da folha que está aqui. Ficou 1,07. Mas aqui ficaram todas com 20 milímetros, eram 25, se vocês lembram, e 10 para todas as folhas. Algumas folhas, como a 4 e a 3, eram 7 direita, superior e inferior. Tá? E aqui eram todas 25. Então isso aí facilitou bastante essa nova definição da norma e a gente já vai construir os formatos utilizando essas configurações. Ponto importante, formatos A4, né, na posição vertical, e convém, está aqui escrito na norma, não sou eu que estou falando, convém que os formatos maiores do que A4 sejam na horizontal. Então o que a gente vai construir? Um A4 vertical, A3 e A2 horizontais. Tá bom? Então voltaremos para o AutoCAD. Deixa eu sair da tela. E aí vamos trabalhar essa configuração lá no CAD. Vou reduzir aqui novamente. Eu quero só as dimensões da folha. Tá. Nosso CAD está aberto. Eu posso desenhar os formatos ou eu posso selecionar aqui já o layer margem da folha. Tá? No caso, o meu layer é cinza. Então, eu pego aqui uma linha, vou acionar o modo ortogonal, porque eu vou desenhar ângulos retos, e vou desenhar qual que é a altura de um A4. Então, tem aqui, ó, o A4 ele é 297 por 210. Esse é um formato A4, 297 por 210. Esse aqui é o tamanho de uma folha de formato A4. Tá? Vamos fazer as margens. Para isso, eu vou usar a ferramenta Offset, que é para copiar uma linha com uma determinada distância. Clico na ferramenta Offset, digito a distância, então vou primeiro fazer a margem esquerda, que é 20 milímetros, dou Enter. O mouse muda para o quadrado, eu clico em cima da linha e direciono para o lado que eu quero. Então, para dentro da folha e clico novamente. Dou ESC, saio do comando, aciono novamente o comando, 10 milímetros, Enter, e aí eu faço o restante. Superior, direita e inferior.
Então fiquei com essa configuração aqui no formato A4. O que eu faço agora? Seleciono tudo, ferramenta de corte, trim, e corto as partes que estão sobrando da margem da folha. Esse aqui é o nosso formato A4. Agora eu vou fazer o formato A3. O formato A3 tem a mesma altura, então posso pegar um ponto de referência aqui, 297. Só que a largura é 420 milímetros. 420. Tá? Então aqui 297. Fecho a figura. Faço a mesma coisa. Ferramenta Offset, 20 milímetros. Margem esquerda para dentro. ESC. Ferramenta Offset, 10 milímetros. Linha superior, linha à direita e linha inferior. Seleciono tudo, ferramenta Trim e corto. Vou aparando aqui, deixando tudo dentro da norma. Tá? E o formato A2, tá? O formato A2 seriam 2 a 3, tá? Lado a lado, né? Só que na posição vertical. Então, a altura é 420, então, a altura é 420, e a largura é 297 vezes 2, 594. Isso é um formato A2. Então, 420, 594. Faço o mesmo procedimento. Offset, 20, margem esquerda para dentro, ESC, Offset, 10, Enter. Faço o restante. Seleciono tudo, Trim, aparo. Então, conforme a nossa nova norma, essa é a configuração. Tá? Lembrando que eu já estou desenhando com o layer correto. Tá? Se eu tivesse com o layer 0, tá? Vamos simular aqui, estou com o layer 0. Então você está vendo que ele está branco e aqui é cinza. O que eu preciso fazer? Seleciono o seu desenho, clique a aba de expansão e seleciono o novo layer. Tá vendo? Ó? Contorno oculto, contorno visível, cota. Tá vendo que vai mudando as cores e o tipo de linha? Tá? É para isso que vão servir os layers. Então, temos já a configuração de layer. Preciso criar a legenda. Tá? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui para falar um pouco mais de legenda. Aqui estão os formatos, dobraduras. Tá? Se vocês quiserem adicionar marcas de dobra, tem como. Tá? É só pegar essas referências aqui e realizar as marcas na parte externa da folha. Tá? Então isso é bem tranquilo de ser feito. Uma coisa aqui que a gente poderia criar é uma marca central. Tá? Então para isso eu vou adicionar, aqui já está todas as configurações, vou pegar uma pequena linha, pegar o símbolo de centro, que é esse triângulo, fazer uma linha de 10 milímetros, por exemplo, para dentro, só para marcar o centro, né? Caso você precise fazer uma encadernação, você ter uma referência para fazer a furação correta. Aqui nesse caso você precisa delimitar a altura máxima da folha aqui, né? Então eu vou usar, como elas estão alinhadas, eu vou usar a referência lá do outro, né? Porque no caso
do A2, o processo de dobramento inclui uma dobra a 123 milímetros, né, da parte superior. Então vocês podem ver aqui que a marca de centro de furação ela fica na altura de 297, que seria do formato A4. Lembrando que todos os dobramentos levam a um formato A4, né? Todo dobramento tem essa função. E aí a norma define também um padrão de largura, né, de comprimento da legenda. Isso para a gente é muito bom, tá? Já que facilita com que a gente use um padrão único em todos os projetos. Só tomar um golinho de água aqui. Então, no padrão A4, a própria largura entre as margens já é a largura da legenda, tá vendo? 180 milímetros. Então, eu já atendo a minha norma técnica. O que eu preciso inserir? Eu preciso inserir nome do proprietário, título, número de identificação, tipo do documento, responsável, autor, o projetista, a data, a escala, tudo que faça referência a quem desenvolveu o projeto. Então, a largura 180, a altura não é definida. Tá? Então, para facilitar, eu vou criar linhas com 10 milímetros de distância entre elas. Então, eu vou criar aqui linhas com 10. E vou criar subdivisões. Então, eu vou adicionar um texto multiline. Crio uma caixinha aqui. Esse aqui vai ser o título do projeto. Título. Aqui eu consigo definir o tamanho dessa letra, a fonte, tá? Normalmente a gente usa a fonte Isoc Peur, tá? Essa fonte aqui, ó, Isoc Peur, que é a fonte mais próxima da fonte técnica que a gente pode encontrar. Então, título. Vou pegar outras com... vou botar aqui o nome do Cefet. Sei lá, engenharia, junto com o curso, engenharia mecânica. Então, já vou deixar aqui anotado essa identificação do campus junto com a instituição. Vou selecionar, vou jogar uma fonte um pouquinho maior aqui, em vez de jogar 3. Então vou jogar, passar isso para baixo aqui, que tem menor relevância. Vou botar o nome de vocês aqui, ó, nome. Mesma coisa, selecionar a fonte lá, Isoc Peur. Essa. Vou colocar a data. Eu posso também copiar, tá, gente? Ctrl C, Ctrl V, copia. É só edita o nome aqui que já fica com as configurações. Data. Eu posso criar umas linhas de divisão aqui. A data pode ser mais curta, não precisa ser tão longa. Vou criando um referencial da maneira que você achar melhor, tá, gente? Vocês não precisam adicionar tantos elementos assim na legenda de vocês. Tá? Eu posso até passar um padrão de legenda pré-definido, mas sem necessidade de ser algo muito fechado. O importante é que tenha as informações básicas do desenho. Por exemplo, normalmente aqui nessa região a gente deixa o número de páginas,
né? Por exemplo, se tem mais de uma página envolvida no desenho, a gente precisa numerar ela. Se é a página 1 de 2, se é a página 2 de 2. Então aqui a gente pode deixar a página. Aqui a gente já pode colocar, por exemplo, nome do professor. Se vocês acharem necessário, vocês podem adicionar meu nome. Para fazer referência ao trabalho de vocês. Não precisa, né? Só põe aqui professor. Aí falta, por exemplo, escala do desenho, isso é importante. Escala do desenho é sempre uma informação importante. Então, a gente já tem o título do desenho, o seu nome, a data, a escala. Vamos ver outras informações que pode ser aqui. Tipo, responsável, autor, sequência de folha está ali na página. É isso. Então, assim, se você quiser deixar mais bonita sua legenda, você pode colocar o símbolo do Cefet, o símbolo do departamento, tá? Fazer uma configuração desse tipo. Eu posso passar para vocês uma legenda, tá? E agora, só que tudo que eu desenhei aqui tá na, na configuração de margem de folha. Eu preciso passar tudo para a configuração de legenda. Tá aqui, ó, texto barra legenda. Então eu selecionei tudo, eu só mudo aqui, automaticamente mudam as cores, mudam a configuração. Eu já vou copiar, porque é a mesma informação que vai ser usada aqui no restante do desenho. Tá? Eu vou só fechar o quadro, que fica mais fácil de se trabalhar com ele. Aqui está dando erro de referência. Vamos ver. Agora foi. Vou fechar o quadro aqui. Passo tudo para o mesmo layer. Agora seleciono, pego o Move, clico no cantinho e sobreponho aqui no canto da legenda, onde vai ficar a posição correta dele. Faço isso para o A3, copio o mesmo arquivo para o A4, quer dizer, para o A2, e posiciono aqui no canto. Está resolvido. Nossos 3 formatos prontos e configurados dentro da norma, dentro do necessário. Tá? A gente pode transformar isso num bloco. Tá? O bloco é essa ferramenta que está aqui do lado. O bloco é um padrão de figura que a gente pode criar e futuramente a gente vai criar para outras utilizações, mas a gente pode transformar a folha, o formato, em um padrão. Tá? Então, para isso, a gente pode vir aqui no Insert. Ele vai te pedir para procurar. Tá? Então, primeiro a gente vai selecionar a folha A4, por exemplo. Vai clicar em Insert. Você vai dar um nome, formato A4, por exemplo. Você vai poder especificar, né, algumas configurações.
E aqui na apresentação tem a explicação, tá? Na verdade, lá no Insert vai ficar mais fácil de fazer. Tem aqui toda a definição de bloco para a gente trabalhar, né? Lá era só uma pré-visualização. Aqui nessa aba Insert a gente tem a criação mais, a ferramenta mais completa de blocos. Então seleciona a folha, Create Block, agora sim o nome, então formato A4. Você vai especificar o objeto, o ponto onde você vai dar Enter, pick the point, seleciona um dos pontos e dá OK. Tá? O que vai acontecer? Na hora que você pedir aqui um bloco, já está lá o formato A4. E o pick the point que eu fiz, né, quando eu mando criar aqui o bloco, por exemplo, formato A3, select object, seleciono o formato A3, dou Enter, pick the point, por exemplo, vou selecionar esse canto inferior direito e dou OK. Quando eu vou inserir o bloco, o pick the point é o ponto ali que eu determinei. O formato A4 é o da esquerda, do A3 é o ponto da direita. Então fica fácil, você tem seus desenhos, vai jogando os formatos e colocando dentro das folhas posteriormente. Então mais uma vez, Create Block, Select Object, vou selecionar aqui o formato A2, Enter, Pick the Point para definir um ponto de referência, formato A2, ok. Agora toda vez que eu for desenhar, utilizar, esse arquivo que eu criei já tem 3 formatos definidos aqui. Ó. Então eu posso inclusive apagar isso aqui. Eu venho aqui, ó, Insert formato A4, Insert formato A3, Insert formato A2. Tá bom? Isso é um ponto importante aí de utilização da ferramenta de blocos, principalmente para coisas repetitivas que vocês vão usar muito. Aqui tem a explicação, né? Inserir o nome, definir o ponto de referência, selecionar o objeto, OK para confirmar. Está na aba Insert do Ribbon. O Ribbon é a parte superior, como eu já falei em outras aulas. E aí, esse aqui é um exemplo, né, para a gente aplicar, para vocês fazerem o rebatimento da vista, tá? E a gente poder aplicar as configurações de linha referente a esse desenho que está aqui. Tá? Então, vamos fazer esse exercício. Eu vou apagar os formatos. Vou reduzir um pouco aqui a área do AutoCAD para conseguir enxergar juntamente aqui o desenho. E vou fazer, né, o rebatimento. Rapidamente aqui só um estudo. Se a gente for olhar esse rebatimento, ele é composto basicamente o ponto final do objeto está aqui. Então, se eu projetar ele alinhado aqui para frente, seria um perfil mais ou menos dessa maneira. Aqui a gente tem esse ressalto. Se eu trouxer para cá, né, vai ficar com esse detalhe aqui. E aqui a gente tem uma furação que vai se configurar como um tracejado. Assim como esse rasgo aqui na parte
posterior aqui vai se tornar um tracejado, aqui esse furo também um tracejado. E aí da importância da utilização das linhas que a gente já configurou nos layers. Tá? Na vista frontal a mesma coisa vai acontecer. Então vou começar a fazer o desenho aqui rapidamente. Pegar as dimensões máximas. A dimensão máxima aqui é definida por esse 35 mais a distância desse centro até o final da peça, que é este 25. Então 35 mais 25, né? 40, 50, 60 milímetros. Então eu vou começar aqui, vou selecionar o layer já de contorno visível, para já fazer dentro do padrão. Modo ortogonal. Então aqui 60 milímetros. Para cima 5 milímetros, conforme o desenho ali, 5 milímetros para cima. E mais 60 até o final da peça. Sobe 20 milímetros, então 20. E volta 15. Então volta aqui 15 milímetros. Na parte frontal da peça, eu tenho essa altura de 20 milímetros menos os 5. Então são 15 milímetros dessa ponta aqui. 15. Ando a distância de 25 mais 20. Então ando 55. Subo 5. E ando mais 55. Espera aí que eu fiz conta errada. Aqui não é 55, é 45. Por isso que faltou linha lá. Sobrou no caso. Agora sim. Como que eu faço esse arco? Né? Esse raio de 5 que está aqui. Né? Como que eu determino ele? Posso fazer de duas maneiras. Usando um arco. Tem várias opções de arcos aqui. Por exemplo, um arco que start, end, raios. Isso quer dizer começo, fim e um raio. Então, começo, o fim e o raio. Qual que é o raio? 5, enter. Pronto, está resolvido. Tá? Agora eu vou fazer a furação referente a esse círculo e esse destaque, né, na parte superior. Então a furação ela está centralizada a 20 milímetros de distância. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma, digamos assim, uma gambiarra, tá? Uma linha de 20 voltando e vou marcar o centro. Tá? Pago essa linha de 20 que eu acabei de desenhar e a partir dessa linha de 20 eu faço um offset. O diâmetro é 20, então eu sei que são 10 para cada lado. Jogo essa linha para a direita, jogo essa linha para a esquerda. Tá? E agora eu transformo essas duas linhas. As linhas externas são arestas não visíveis, então arestas ocultas. Só de mudar o layer, vocês viram que mudaram a cor e mudou o tracejado, né? Para a configuração de linha que eu já tinha feito. A linha do meio é uma linha de centro, então eu vou mudar para linha de centro. Prolongo ela para fora do desenho. E lá está ela, uma configuração traço ponto, né? Só que no AutoCAD, assim, não tem o ponto especificamente, ela tem um pequeno tracinho. Tá? E agora eu vou fazer o outro. O outro ele está a 25, então a partir da ponta aqui, 25. Faço a mesma coisa, marco o centro, são 10 milímetros para cima. Então posso apagar essa linha auxiliar que eu usei. Posso usar o offset, o diâmetro é 20, então é 10 para cada lado também.
esquerda, direita, fecho a figura e transformo só a linha de centro em linha de centro e faço o alongamento dela. Tá? Temos o rasgo anterior aqui. Esse rasgo está teoricamente centralizado aqui na figura. Tá? Então, se a gente centralizar esse rasgo aqui e criar um círculo de raio 5, ele estaria mais ou menos nessa posição. Então, o tracejado, teoricamente, viria até esse ponto. A outra, deixa eu ver se tem mais informações aqui, porque também pode dar outra interpretação. Tá? Uma outra interpretação para esse mesmo desenho é essa utilização aqui, ó, daqui até aqui. Desculpa. Aqui até aqui. Como se esse rasgo tivesse tangenciando o final, tá? O círculo tivesse tangenciando o final da figura. É uma outra interpretação, já que a gente não tem a informação correta. Talvez essa seja a, né, visualmente falando, seja a interpretação correta do desenho. Então essa aqui vira uma aresta oculta. Então eu tenho a vista frontal. E aí a partir dela eu posso fazer os rebatimentos, né? Por exemplo, eu posso pegar as dimensões máximas aqui, fazer essa projeção para o lado das linhas, né? Determinar aqui uma altura máxima, tá? Como referência. Então, por exemplo, qual que seria a largura máxima da peça? 25, seria 50 milímetros. Então, a partir dessa linha, 50 milímetros, subo até esse ponto, fecho a figura. Aqui eu já posso até começar a apagar essas linhas que eu puxei de referência. Tá? Puxo aqui até o final da figura. Fecho, que é esse primeiro dente. Tem esse tracejado nesse ponto, então traço essa linha tracejada de referência aqui. Tem mais essa altura projetada, então posso estender aqui essa linha e essa, fazer um corte para simplesmente aparar. Tem esse destaque central bem no meio da peça, então a partir daqui eu sei que ele tem 10 milímetros de altura, 10 para a esquerda, mesma coisa para o outro lado, 10, fecha. Isso aqui é só uma linha de simetria. Aqui a gente teria que fazer uma seção separada, porque aqui no centro ele seria tracejado. Então o que eu precisaria fazer? Uma linha contínua daqui até aqui, mesma coisa do outro lado, e depois uma linha separada aqui, no qual eu mudo a configuração para uma aresta oculta. Tá? E além disso eu tenho os rasgos, né, lá atrás. Então, a partir do centro da peça, então se eu definir esse aqui o centro da peça, eu tenho 13 milímetros para cada lado, então eu uso offset com 13 para marcar os dois centros. Tá?
e aí lá o raio 5, então eu faria offsets de 2.5 para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita. Aparo essas linhas dentro da norma de desenho técnico ali. Né? Ele não vai até o final, lembre-se que aqui atrás tem esse degrau, então essa linha tracejada que representa esse rasgo vai somente até aqui. Seleciono arestas ocultas. Tá? E além disso, ainda tem o furo central. O furo central está alinhado com esse destaque e vai até o final. Então eu posso usar esse destaque ali. E transforma isso aqui também em aresta oculta. Então, vamos lá, layer oculto. Só que aqui não vai até lá não vai até em cima, vai só até aqui. Então é isso. E a vista superior, né, o mesmo trabalho de rebatimento. Começo marcando aqui o máximo do desenho, você pode ir traçando algumas linhas de referência. Marca, por exemplo, a largura máxima do desenho aqui, né, largura 50, então você pode puxar um offset, inclusive, aqui de 50 milímetros dessa linha, em que você teria já a configuração máxima, selecionando tudo aqui, já cortando. Deixando a configuração inicial. Tá? Outras linhas auxiliares podem ajudar bastante aqui, né? Os tracejados, tudo. Por exemplo, isso aqui é uma aresta oculta. Já vou transformando meu desenho. Né? Você pode usar as linhas de referência. Aqui é 20. Aqui eu sei que tem um círculo. Faz a ponta do objeto. Rapidamente a gente vai criando essas relações aqui e se acostumando, tá, com a ferramenta do AutoCAD. A mesma coisa aqui, ó, marca o centro. Você sabe que a partir desse centro está 26 para dentro. Então 13 para cada lado e 5 de raio para dentro. Então você já configura aqui rapidamente. Tem duas linhas tangenciando aqui. Seleciona tudo. Aparo o que tem que aparar. E aí você pode inclusive usar uma cópia. Pega isso aqui o mirror, seleciona o centro da peça, dá Enter e depois apara o outro lado ali. Tá
Tá pronto o desenho. Aí você pode marcar as distâncias corretamente, colocar as linhas de centro, né, conforme a norma. Vou aproveitar essa linha de centro para passar ela aqui embaixo. Né, e assim por diante. Tá? A gente tem a possibilidade de usar as marcas de centro. Tá? O AutoCAD tem algumas opções, mas não ficam muito bons. E eu prefiro desenhar as linhas manualmente, porque a gente consegue configurar. Tá? Fica mais correto, digamos assim, essas configurações. Tá? Feito isso, eu vou botar dentro de um formato. Eu vou lá nos meus blocos, escolho um formato. O A4 não cabe, escolho o formato A3, centralizo ele aqui no formato. Está pronto o desenho. Tá? Vou preencher aqui exercício aula 2, meu nome, data, escala. Essa aqui vai ser a página 1. Tá? Vocês podem colocar inclusive os desenhos das aulas anteriores dentro desses formatos. Tá? Salve esse arquivo, tá? Com um arquivo de referência. Tá? E sempre que for trabalhar com ele, faz utilização desse arquivo para começar. Porque aí você vai estar sempre com os layers configurados, vai estar sempre com os formatos já construídos. Se quiser construir todos os formatos, A1, A0, não tem problema, fica à vontade. Tá? Mas aí você já tem para utilizar até o resto do semestre essas configurações. No caso de vocês aqui, você já pode deixar o nome de vocês preenchido, né? Aí você vai ficar só com o título, a data, a escala e a página para preencher posteriormente. Tá? Então, a aula de hoje era isso, gente. Fica aqui esse exercício para vocês treinarem, fazer a construção, né, das folhas do formato, deixar o arquivo salvo, preparado, porque a gente vai já partir desse arquivo para os próximos exercícios, para as próximas aulas. Tá? Então é isso, até mais, bons estudos e até a próxima.